Boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista comigo, Cláudio Dantas. Hoje, terça-feira, dia 8/9. Ontem não tivemos gabinete de crise em função do feriado, tá? E hoje é o momento, mas amanhã a gente vem com o programa e vamos tratar, inclusive, de algumas questões hoje aqui que eu vou abordar rapidamente, porque tem muita notícia no dia, mas amanhã a gente consegue aprofundar mais. Bom, vocês viram aí que nós tivemos a votação, abrimos logo o dia aí com a votação, com o julgamento lá do Deltan Dallagnol, pelos tweets dele contra o Renan Calheiros, na eleição, né, da Câmara, que a gente acompanhou, né, e havia toda uma discussão, voto aberto, voto fechado, acabou sendo voto a mais do que o número dos senadores, enfim. Observações foram feitas, alertas que foram feitos pelo Deltan Dallagnol no Twitter, com razão, hoje foram considerados como abusos pelo CNMP. Sem ouvi-lo, inclusive, né, um julgamento praticamente sumário, porque você tem a mais manifestações dos conselheiros, 9 conselheiros se manifestaram, apenas um a favor do Deltan, e outros 9 contrários, né, ao Deltan. E foi interessante ver do relator, né, do CNMP, do caso do Deltan no CNMP, ele, em determinado momento, ele fala, até vou pegar aqui o voto dele, que é muito interessante. Olha aqui, ó, o Otávio Rodrigues. Em determinado momento, ele defende, né, o papel do CNMP, diz que o CNMP tem competência concorrente para a instauração de procedimento disciplinar e que não se pode esquecer, né, que a criação do CNJ, do CNMP, foi efeito de uma sensação social de generalizada impunidade de membros do Poder Judiciário e membros do Ministério Público. Uma sensação, segundo ele, favorecida por órgãos correcionais ineficientes, desorganizados e muitas vezes coniventes. Bom, a gente sabe que o CNJ e o CNMP foram criados pelo PT para julgar os seus julgadores, né? São órgãos, inclusive, com indicações formados, compostos por indicações políticas, né? Precisam ser aprovados ali no Senado, tem todo um beijamão, tem que ter apadrinhamento. Então, o órgão correcional técnico que existe dentro está sendo suplantado por esse órgão político, né, que então faz um julgamento como esse, um julgamento sumário, sem chance de defesa, né? O Deltan Dallagnol não teve a oportunidade de se manifestar, se manifestou depois, né, a própria defesa vai recorrer ao Supremo por cerceamento, né, de defesa. O advogado Alexandre Vitorino, entramos em contato, ele disse que, olha, houve violação, sim, da liberdade de expressão e do cerceamento de defesa. E eles vão utilizar nesse recurso voto do próprio Celso de Mello, que havia determinado a suspensão do julgamento desse caso, tanto do Renan como o caso da Cátia Abreu, e que até que o mérito fosse julgado pelo Supremo, pelo plenário do Supremo. O Gilmar Mendes atropelou, anulou a decisão liminar do Celso de Mello e então autorizou o CNMP a retomar o julgamento. O próprio Celso de Mello, no voto dele, falou justamente sobre essa questão da liberdade de expressão. Não há pessoas nem sociedades livres sem liberdade de expressão, de comunicação e de informação, mostrando-se inaceitável qualquer deliberação estatal cuja execução importe no controle do pensamento crítico, com o consequente comprometimento da ordem democrática. Na verdade, aqui, os conselheiros disseram que o Dallagnol ultrapassou os limites da simples crítica e atacou de forma inadequada não só o senador, mas o poder legislativo. Na verdade, a gente está falando aqui do Renan Calheiros, tá? Então, eles vão recorrer ao Supremo, vamos acompanhar. O próprio Deltan se manifestou também nas redes sociais, né? Reclamou aí desse julgamento. Olha, o CNMP me censurou por ter defendido a causa anticorrupção, de fato, né? E essa é a nova regra. A nova regra é o cala-boca mesmo, né, geral. O Deltan está sendo colocado como um símbolo para todo o resto do Ministério Público. Já há também o cala-boca do Judiciário, né, dos juízes. Então, ninguém mais pode se manifestar, só os ministros do Supremo, que podem dar entrevista, podem falar fora dos autos,
podem ligar para políticos, podem fazer o que quiserem, que não tem problema, né? Então, essa é a questão. Bom, um outro tema também candente aí hoje, nós levantamos ontem, repercutimos e tudo, e hoje nos aprofundamos também, tem a ver com a sanção ou veto de uma emenda Jabuti que foi enfiada numa MP de precatórios, né, para uso dos precatórios no enfrentamento da Covid, e essa emenda Jabuti ela traz uma anistia para as igrejas evangélicas, especialmente as neopentecostais, tá? A anistia aí tributária de multas que foram feitas, foram autuações do fisco, inclusive muitas já foram para recurso, já foram confirmadas, né? Então, com expectativa de receita, que essa emenda Jabuti anula essa expectativa de receita. 1 bilhão, tá? 1 bilhão. Essa emenda ela prevê o fim, né, da contribuição previdenciária, dessas igrejas evangélicas, porque elas pagam, né, elas colocam seus funcionários todos ali como missionários, não pagam nenhum tipo de contribuição previdenciária e também não pagam a contribuição sobre, espera só um pouquinho aqui, ó, a contribuição sobre o lucro líquido, tá? Social sobre o lucro líquido, a CSLL, tá? Então, faz um perdão também, uma anistia dessas autuações, amplia isso, então, e zera o jogo, tá? Isso foi uma articulação, inclusive de um deputado que é filho do R.R. Soares, né? Nós mostramos os detalhes disso, articulação com o Jair Bolsonaro, então é possível que ele sancione, porque a votação, a inclusão disso num MP que não tinha nenhum tipo de relação com a matéria, é inconstitucional, segundo o próprio Supremo, deveria ter sido vetada, nem deveria ter sido inclusa, e eles foram justamente fazer uma articulação. A bancada evangélica, que também é responsável pela eleição do Bolsonaro, ele depende muito da bancada evangélica, eles entraram num acordo então com o Bolsonaro para sancionar isso uma vez aprovado lá no Congresso. A situação semelhante aconteceu em 2015 com o Eduardo Cunha, mesma coisa, tá? Eles lá ampliaram, estabeleceram que as comissões, né, pagas a esses missionários, que quem traz pastor, quem traz mais fiéis para a igreja, quem consegue mais doações, o dízimo, etc. e tal, quem consegue mais isso ganha uma comissão. E eles não querem pagar imposto sobre isso, tá? Então, inclusive incluem todo mundo aí como missionário e tal, todo tipo de funcionário. Então, essas autuações, elas já tinha havido uma ampliação da interpretação da isenção tributária em 2015, foi sancionado pela Dilma, e agora aquilo que ficou de fora, né, provavelmente será sancionado pelo Bolsonaro, tá? Lá na ocasião, a gente até soltou um vídeo agora recente, acabamos de soltar um vídeo no site, um vídeo da ocasião, lá da época, 2015, o R.R. Soares homenageando o Eduardo Cunha por ter conseguido livrar, né, a igreja, né, de uma cobrança demoníaca, segundo ele, que chegava aí a 600 milhões de reais. Então, é assim que funciona, é o toma lá da cá, né? Os políticos são eleitos pela bancada evangélica e depois precisam pagar por essa eleição, precisam cumprir, né, e atuar sob o interesse, né, dessa bancada evangélica, assim como funcionam todos os outros grandes lobbies, tá? É importante que vocês entendam. Por isso que a sociedade, no geral, tem muito pouco retorno, né, dessas políticas públicas, porque deputados, senadores, governadores, presidentes, enfim, os nossos políticos hoje são eleitos por pressão de grupos, né, de influência, que tem muita grana, que tem muita influência, que tem muita capacidade de engajamento, de articulação, e depois eles ficam devendo e estão ali só para, vamos dizer assim, ficam 99% do tempo atuando em função desses interesses, do interesse desses grupos setoriais, tá? Então, é claro, quem se organiza, quem tem poder financeiro, poder político, consegue, então, eleger os seus parlamentares, os seus governadores, presidentes e tal, que passam a atender a esses interesses. Então, essa é a lógica, né? Por isso que a sociedade, no geral, fica abandonada. E o resto dos votos são carregados aí no efeito manada, e você acaba, então, elegendo quem nunca vai fazer nada por você, nunca vai mexer uma palha por você, ok? Bom,
Então vamos aguardar, até sexta-feira sai a decisão do Bolsonaro. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a PGFN, já se manifestou contra, mostrando, inclusive, que não há previsão orçamentária, né? Todo tipo de despesa nova ou, no caso aí, que você está abrindo mão de uma receita, precisa ter previsão orçamentária. Sem isso, significa que você não pode fazer nada, né? Tem que voltar lá atrás, não pode aprovar, é inconstitucional o jabuti, o Eduardo Cunha, inclusive, usou jabuti também. Então, se o Bolsonaro sancionar atropelando todas essas recomendações, então vai ficar aí muito claro. Eu acho que a bancada evangélica tem toda a legitimidade para propor o que quiser, né? Mas que esse debate se dê de forma democrática, ampla, transparente, apresentem um projeto de lei, coloquem em votação, passem nas comissões, coloquem no plenário, deixe a sociedade debater para ver se há um entendimento maior sobre isso e não, né, fazendo ali um contrabando dentro de uma medida provisória que não tem nada a ver com o assunto, né, e esse contrabando acaba sendo aprovado e estabelece, então, aí um perdão, uma renúncia fiscal de R$1 bilhão, isso em plena pandemia, com todos os problemas fiscais que nós temos, contas públicas, enfim. Tá? Bom, a Lava Jato, eu só esqueci de mencionar que a Lava Jato também soltou uma nota lá em relação ao caso do Deltan, criticando a decisão do CNMP, obviamente, e falando que, olha, que punir o procurador diminui o espaço de contribuição de membros do MP no debate público, o que é óbvio. Tá? Então, eu já tinha separado aqui, esqueci de mencionar, fica essa menção, então, em relação à questão do CNMP. A gente avança nessa pauta da igreja, ok, vamos em frente aqui com a denúncia que pegou todo mundo surpreso, especialmente o Eduardo Paes. Eduardo Paes denunciado pelo Ministério Público pelo recebimento de propina de 10,8 milhões da Odebrecht. Tá? Isso para beneficiar a Odebrecht em obras das Olimpíadas. Ele, em troca da doação, isso foi caixa 2 da sua campanha de reeleição em 2012, então ele se comprometeu a favorecer a empreiteira em obras da Copa do Mundo, 2014, e das Olimpíadas de 2016, tá? Aconteceram lá no Brasil, no Rio de Janeiro. A denúncia foi recebida, então, já foi recebida pela Justiça Eleitoral do Rio, então ele está aí, vai responder a esse crime aí de caixa 2, tá? Corrupção passiva também. O deputado Pedro Paulo, do MDB do Rio, parceiro aí do Paes, também foi denunciado por ter sido coordenador da campanha do Paes. Segundo o MP, ele era o responsável por gerenciar o dinheiro que sabia ser de origem ilegal. Então, nós tivemos acesso aí a essa denúncia e está disponível para vocês consultarem no site. Tá? O Eduardo Paes reagiu, disse que é perseguição, denunciar ele agora na campanha, que ele está em campanha, né, para voltar à Prefeitura do Rio, enfim. Mais uma vez, também a gente tem que ficar ligado, né, preocupado com o possível uso político, né, de todas essas, né, de todo o aparato, né, do judicial. Bom, vamos seguir aqui, ó. Em mais uma decisão polêmica da segunda turma, aí por 2-2, né, o empate mais uma vez favorecendo o réu, Gilmar Mendes e Lewandowski tiraram aqui da Lava Jato do Paraná um processo envolvendo o Romero Jucá e o Valdir Halpe, né, acusado de corrupção e lavagem de dinheiro por recebimento de propinas da Transpetro. A ação penal será transferida para a Justiça Federal em Brasília. Então, não é mais Petrolão. O entendimento deles é que a conexão não é pelo crime, né, mas pelo lugar onde foi cometido, considerando que eles, como políticos, trabalham em Brasília. Quer dizer, uma coisa realmente absurda, mas que, em função aí, né, desse empate, todo o empate na segunda turma, na ausência do Celso de Mello, está beneficiando essa gente toda. Fachin e Carmen Lúcia votaram contra, mas não adiantou. Eles foram delatados aí pelo Sérgio Machado, né? O Jucá que falou que era preciso estancar a sangria, está aí, está sendo estancada a sangria. Bom, e também no âmbito de investigações, o Tribunal de Contas abriu um processo para apurar se as empresas da ex-mulher do Frederico Assef, a Cristina Bonner, ela se tem algum problema e alguma suspeita, alguma irregularidade nesses contratos. Então, o MP agora vai investigar esses contratos. O Augusto Nardes, a gente até publicou, Augusto Nardes, relator, não pode esperar grande coisa aí,
Ele, inclusive, tentou arquivar sumariamente, né, essa investigação, colocando numa lista de processos mais simples e tal, que normalmente levam a arquivamento automático, né? Só que aí os outros ministros perceberam a manobra, denunciaram e aí tiveram que abrir, colocar para o plenário e abrir a investigação. Só que ele continua sendo relator. Então, muita atenção nessa questão. Bom, registro importante aqui também, o chefe da inteligência do Exército morreu de Covid, né? O general Carlos Augusto Cidrião, chefe do Centro de Inteligência do Exército. Tá? Ele já era cardíaco, estava internado no Hospital das Forças Armadas e havia assumido o CI em julho de 2019. Tá? Então, está aí uma morte importante do generalato, né, que apoia o Bolsonaro. Tá? Então, não vimos aí nenhuma manifestação sobre isso, mas, enfim, Bolsonaro já disse que quem morre aí é de Covid é bundão, usa cloroquina, enfim. Nessa área de saúde, registramos também que o Zé Dirceu está internado no Sírio-Libanês, está sendo submetido hoje a uma cirurgia para retirada de um tumor no rim, tá? A suspeita realmente que seja câncer. Então, estamos acompanhando também. E mais eu destaco aqui para vocês. Bom, o TSE determinou que o uso de máscara será obrigatório nas eleições, tá? Então, já fica aí, já deixa separada a sua máscara. Tem um dado aqui interessante que a gente registrou, né? Em função dessa questão da votação do 1 bi. A gente resgatou a votação que aconteceu em julho no Congresso, né? Desse perdão de 1 bi para as igrejas evangélicas. E olha quem votou a favor do perdão das igrejas evangélicas, o PCdoB. Então, realmente, no Brasil é isso, né? Aqui no Brasil, como diria Tim Maia, prostituta se apaixona, traficante se vicia e comunista perdoa 1 bilhão em dívida de igreja. A Jandira Fegali foi cobrada pelos seus eleitores, né, e disse que não, eu segui apenas a orientação da bancada. Bom, a bancada é composta por comunistas, Orlando Silva, Márcio Gerri, Perpétua Almeida, professora Marcivânia, Reinildo Calheiros. Então, um pouquinho de coerência não faria mal a ninguém, né? É isso. Deixa eu ver se mais alguma coisa importante. Bom, claro, antes de entrar nessa questão da vacina, a gente registrou também, agora no início da noite, que a AGU questionou o TSE se o Bolsonaro pode viajar em campanha com dinheiro de partidos. Olha só que beleza, ele não está afiliado a nenhum partido, né? E aí eles querem saber o seguinte: se o partido, o candidato apoiado por ele, deverá pagar a viagem, ressarcindo a presidência da República. Isso aqui só confirma aquilo que a gente vem falando, que ele está usando a máquina pública para fazer campanha para os aliados, né? Então agora ele quer que esses aliados paguem, né, com o uso do fundo partidário, paguem essas viagens. Ele não está viajando, ele está ali na função de presidente para cumprir a sua missão institucional, para isso foi eleito, não é para ficar fazendo campanha, né? Essa é a verdade. Bom, Covid, aí, o Brasil registrou agora nessa terça-feira 504 mortes, o menor número de uma terça-feira, tá? Desde 28 de abril, mas considerando que ontem foi feriado. Então, a subnotificação normalmente que é de sábado, domingo, né? E segunda, hoje, agora a gente tem aí a subnotificação também na segunda, né? Em função justamente de ter sido feriado. Não só uma subnotificação sábado, domingo, mas segunda, sábado, domingo e segunda. Então, terça-feira, normalmente, que vem o acúmulo das subnotificações, agora provavelmente esse acúmulo virá na quarta-feira. Então, a gente vai acompanhar para ver se na quinta estabiliza e a gente consegue confirmar a tendência de baixa que a gente espera que realmente aconteça. E ainda há pouco saiu a informação de que o laboratório AstraZeneca e a Universidade de Oxford suspenderam os testes com a vacina, que era uma das vacinas aí mais esperadas, né? Já estava na fase 3 do estudo, justamente porque houve uma reação adversa séria em um participante no Reino Unido. É a mesma vacina que a gente está adquirindo, que o governo brasileiro está adquirindo. Isso aqui é um procedimento de precaução, tá? Que muitos outros países, né, Rússia, China, não devem estar fazendo esse mesmo tipo de procedimento. Então, não é motivo para alarme, para nenhum tipo de desespero. Aqui é uma medida de precaução. Nós vamos acompanhar o desdobramento disso, porque por enquanto é um caso, né? E estão sendo testadas 20 mil pessoas. Então, fica aí o registro, obviamente que é um tema que nos interessa.
O STJ também acabou de soltar, a sexta turma mandou soltar todos os traficantes presos em regime fechado no estado de São Paulo, condenados condenados a 1 ano e 8 meses pelo chamado tráfico privilegiado, quando a quantidade de droga apreendida não é elevada. O condenado era réu primário, tinha bons antecedentes e não integrava a organização criminosa. Isso vai colocar na rua 1.018 homens e 82 mulheres nesta situação. São os pequenos traficantes, tá? Então, pessoal de São Paulo aí, a festa do pó. Bom, tivemos aí a delação, um vazamento da delação de um trecho, né, de um anexo da delação do Orlando Diniz, ex-presidente da FEComércio, envolvendo repasses, ele afirmando que fez repasses para o Felipe Santa Cruz, presidente da OAB, para financiar a campanha do Felipe Santa Cruz à presidência da OAB. Né? Teria pago aí por fora R$120 mil através de um contrato fictício, usando dinheiro da FEComércio. Isso é o próprio Orlando Diniz que diz na sua delação. Só tem uma questão importante também para a gente ficar ligado. A delação é feita pelas mesmas advogadas do Flávio Bolsonaro. Tá? Então, há um objetivo, obviamente, há um interesse político no vazamento desse tipo de delação, e a gente volta à questão de tudo que está acontecendo no Rio de Janeiro. É preciso ficar atento. É claro que tem muita gente, o que mais tem é vagabundo no Rio, político vagabundo, precisa ser punido. O que não pode acontecer é o uso político, né? O uso político, a manipulação do judiciário só contra os inimigos. Tá? Então, é isso que não pode acontecer. A justiça tem que ser para todos. Então, quem for vagabundo tem que ir para a cadeia, tem que, né, responder pelos seus crimes. Essa delação do Orlando Diniz, ela é muito importante porque eu, há 2 anos, em 2018, publiquei diversas informações, inclusive sobre pagamentos do Orlando Diniz fez, usando a FEComércio, a grandes bancas de advocacia, inclusive a banca que mais recebeu dinheiro, 68 milhões, foi o escritório do Zanin, do Cristiano Zanin, escritório do advogado Lula, Roberto Teixeira e Zanin, 68 milhões. Eles sempre disseram que receberam, que cumpriram o serviço, mas existe uma investigação em curso e agora, inclusive, nessa delação, o Orlando Diniz disse que foi o Zanin, né, que fez a ponte aí com o Felipe Santa Cruz e que recomendou a sua contratação como lobby. Importante ter influência, etc. Isso tudo está dito lá na delação do Orlando Diniz. Então, encerro por aqui. Muitas notícias, né? Vocês devem estar prontos. E a gente volta amanhã no Gabinete de Crise para tratar de algumas pautas mais ainda, recuperando algumas questões importantes que eu estou mencionando hoje aqui, mencionei, mas que vão além, né, da nossa pauta diária. É isso. Agradeço a vocês, a companhia. Não deixem de clicar, de dar um like aqui nos vídeos, de compartilhar, né, esse vídeo.